Eu botei lá na Seneca Digital também. Bom, o que vai acontecer, Mário? A partir de hoje, todo o conteúdo que eu passar para vocês vai ser cobrado para a prova. Então, o que eu vou falar sobre os climas, o que eu vou falar sobre vegetação, tudo isso vai ser cobrado para a prova, tá bom? Como assim? Porque até agora, todo o conteúdo que eu trabalhei com vocês foi conteúdo para o teste. Tudo que eu tinha trabalhado com vocês, eu cobrei para o teste. Aí essas 3 semanas Tá. agora eu vou cobrar, todos esses conteúdos vão ser utilizados na prova, tá bom? Tá bom. E o que caiu no teste vai cair de novo? Não, o que vai cair do teste não cai de novo. Aí vai ser só essas matérias novas que eu vou começar a partir de hoje. Aí, Tá. aí caso alguém fique de recuperação, aí a recuperação é o conteúdo do trimestre todo. Vai ser tanto conteúdo do teste quanto conteúdo da prova. Então, a prova vai ser diferente da recuperação do teste. Oi? A recuperação da prova vai ser diferente da recuperação do teste? Sim, com certeza. A recuperação da prova, então, vai ser trimestre. Vai ser do trimestre todo. Nossa. Se alguém ficar, né? Não pode dar esse mole. Bom, no final da aula, eu vou te pedir um favor que você me lembre de eu te passar suas notas. Tanto a nota de história quanto a de geografia, tá bom? Ô, professor, eu não Oi? consegui você o Oi? negócio de história. Eu não consegui enviar para você o negócio de história porque eu tive que ir lá no dentista. Eu cheguei, eu pensei que eu tinha enviado, eu cheguei em casa que eu não vi. Mas você tá com ele pronto? Vou ver. Bom dia, Thaís. Não, o professor não tá pronto. Ah, tá. É porque eu vi que você não mandou mesmo de história. Nem pro meu, Eu não sei porque nem pro eu meu tô com uma e-mail, nem pro memória muito WhatsApp. ruim, professor. Que aí eu saí pra ir no dentista, que eu tô usando o aparelho. Então, em 15 dias eu tenho que sair de casa, né? Pra Uhum. ajudar, né? E o dente. E acabou que o dia era quinta. Aí foi logo cedo mesmo. Beleza, Aí mas eu ficar com fui. nota, não tem perigo não, tá? Tá. Então vamos lá. Thaís, está falando com o Mário que todo o conteúdo que vocês tiverem a partir de agora vai ser conteúdo para a prova, tá bom? E no final da aula eu vou passar as notas dos exercícios que vocês fizeram de melhoramento de nota, tá bom? Deixa eu ver o que ela está falando aqui no chat. Ah, beleza. Bom, vamos lá. Então, o título de hoje é Zonas climáticas e os diferentes tipos de clima e vegetação do mundo. Esse conteúdo vai ser bem fácil e a primeira anotação que eu quero que vocês façam vai ser a seguinte. Eu quero que vocês entendam que toda vegetação ela está diretamente relacionada ao clima. Eu vou até repetir isso para vocês depois, mas primeiro eu preciso explicar. Eu quero que vocês entendam que nunca uma vegetação verdejante, como é a nossa aqui, floresta atlântica, de Mata Atlântica, ou a floresta equatorial, que é a nossa floresta amazônica, elas nunca vão aparecer, por exemplo, no Polo Norte ou no Polo Sul. Por quê? São Cada que locais, são tropicais. exatamente, são florestas que precisam tanto do calor quanto da umidade. Então, a vegetação ela está ligada diretamente a essas características. Por isso, e outra coisa, uma vegetação que não é adaptada àquele ambiente, ela morre. Por exemplo, vamos supor que você pegue uma planta, uma árvore característica aqui da nossa região. Vamos falar, por exemplo, deixa eu ver, uma árvore característica aqui do Sudeste, da Mata Atlântica. Uma imbaúba, por exemplo.
né? É uma árvore característica aqui do Sudeste. Se você plantar ela lá no semiárido nordestino, lá na Caatinga, essa árvore vai morrer. Por quê? Porque ela está adaptada ao clima quente? Está, porque aqui é quente, como o sertão também é quente. Só que lá é um pouco mais. Só que lá, além de ser quente, também é seco. É muito árido, é bem árido, é mais árido do que aqui. Então a nossa vegetação não consegue suportar lá. Em contrapartida, a vegetação da caatinga consegue se sobrepor aqui. Por quê? Ela, Professor, oi, lá na China é quente ou é quente ou frio? é? Lá na China, dependendo da época do ano, é quente. Lá é o seguinte, se você parar para ver no mapa mundi, a China está praticamente na mesma latitude dos Estados Unidos. Latitude, aquela linha deitada, está praticamente na mesma latitude. Então, Sério? sério? Então a China, Não. durante o seu período de verão, que é o que eles estão passando lá agora, é muito quente. E durante o inverno é frio, chega a nevar até. Só O que Japão é a mesma coisa? no Japão a mesma coisa. No Japão até mais ainda, porque o Japão está mais ao norte, né? No Japão é mais frio ainda do que na China. Canadá que é um polo norte, né? O Canadá, o Japão está na mesma latitude do Canadá, por exemplo. É muito frio. Então, para você ter uma ideia, quanto mais... E outra coisa, estão bem distantes da linha do Equador, né? Então, a China, o sul da China é mais quente e o norte da China é mais frio. Mas por que você me perguntou isso? Não, só veio na cabeça mesmo. Ah, tá. Peraí. Ai, desculpa. Então, vamos lá. Então, a primeira anotação que eu quero que vocês façam é essa. Eu quero que vocês escrevam assim. Posso falar? Pode no livro? Tanto faz, no livro ou no caderno. Eu acho mais fácil de achar. Oi? Eu acho mais fácil de achar. Pode falar. Tá. Então, escrevam assim. A vegetação Pode continuar. é totalmente dependente do clima. Vírgula. Quanto mais quente e úmido for o lugar, tá, vou repetir. Só vou terminar aqui para o mar e eu já repito, tá isso? Quanto mais quente e úmido for o lugar, maior a biodiversidade. Ponto final. O Rafael tá aí? Não, Que eu falei com ele agora há pouco. ele deve estar dormindo. Aí no final você coloca assim, Mari, depois do ponto, coloca assim, exemplo. Aí no exemplo Vê você se ele coloca tá assim. entrando, o professor. Não, Que eu não mandei tá. mensagem. Não, não tá. Ele já visualizou. Não tá aparecendo aqui para mim, não. Aí Que estranho. no exemplo você coloca assim, ó, floresta amazônica, zona equatorial. Aqui o Rafael pediu pra você aceitar. Aí não apareceu. Agora apareceu. Floresta amazônica, zona equatorial. Foi? Bom dia, Foi. professor. Bom dia, Rafael. Ô Rafael, quer que eu passe os textos? Quer que eu passe por enquanto o que o professor falou pra você? Sim, eu vou só terminar e você repete porque a Thaís vai copiar também.
Tá bom. tá? Qual página, professor? E a gente está na página 20 agora. Aí você colocou floresta amazônica, zona equatorial? Aham. Beleza. Ó, aí, beleza. Agora repete para a Thaís poder anotar também, o Rafael, por favor. Tá. Preste atenção aí, Thaís. Pode ir. A vegetação é totalmente dependente do... Calma aí, mano, rapidinho. Deixa eu só pegar meus dois ali. Já volto. Vocês ouviram o caminhão do gás passando aqui? Ouviu? Oi, professor? Você ouviu o caminhão do gás passando aqui na rua? Não. Na sua casa? É. Não ouvi, não. Porra, barulheira danada. Aí aquela musiquinha Pode assim. falar, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Pode falar. Vou falar depois. A vegetação é totalmente dependente do clima. Quanto mais quente e úmido for o lugar, maior a biodiversidade. Exemplo, floresta amazônica, zona equatorial. Conseguiram copiar? Totalmente. Cadê? A vegetação é totalmente dependente do clima. Depois de clima. O clima é quanto mais quente e úmido, Úmido. for o lugar, maior a biodiversidade. É biodiversidade, tá? Tem um DI aí, biodiversidade. Yeah. Obrigado. Tem mais alguma coisa? Exemplo, tem que botar o exemplo. Exemplo, floresta amazônica, zona equatorial. Muito obrigado. Thaís, conseguiu pegar? Thaís? Thaís? Obrigado, mano. Nada, Rafael. Thaís? Ô, professor, você sabe, O quando você exemplo. quiser com a sua câmera, tá, você pode sincronizar seu Windows com o seu celular para É. a câmera do seu Windows, para a câmera do seu celular for como se fosse do Windows. Só que o que acontece? A minha internet, eu uso a internet do meu celular. A internet é tão ruim do meu celular que se eu ligar o celular e o computador na mesma internet, a tendência é que vocês não me escutem. Entendeu? Entendi. Esse é o problema. Thaís, o exemplo, para repetir, é floresta, como é que é, Mário? Floresta equatorial. Floresta amazônica, zona equatorial. Isso. Obrigado. Nada. Agora vamos lá que eu vou explicar para vocês as características dos climas. Bom, deixa eu dar um
zoom aqui para poder aumentar a página, para vocês poderem entender o que eu vou falar. Bom, apareceu aí na tela para vocês maior? Apareceu. Beleza. Por quê? Agora eu vou explicar para vocês como que é a distribuição desses climas. E é bem fácil. Quer ver? Mário, quando a gente falou sobre fatores climáticos, qual é o fator climático que eu falo com vocês primeiro? É a latitude, é a altitude, é a maritimidade, é a continentalidade, são as correntes marítimas. O que eu falo primeiro? Latitude. Exatamente, latitude. E nessa questão, pessoal, a latitude ela vai ser a maior influenciadora da distribuição climática do planeta. Por quê? Quanto mais perto da linha do Equador for o território, mais quente vai ser esse clima. Quanto mais distante da linha do Equador for esse território, mais frio vai ser esse clima. Até aí tudo bem? Aham. Aí o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar as características de cada clima. Então, o primeiro clima são os climas considerados quentes. Então, vou mostrar aqui o clima equatorial. Ok? Aham. Bom, o clima equatorial, se vocês olharem na legenda, você vai ver que ele tem a cor roxa. Automaticamente, aonde o clima é equatorial, é onde é cortado pela linha do Equador. O próprio nome já diz. Então, qual a característica principal do clima equatorial? É a alta temperatura. Correto? Aham. Beleza. Então, aqui, ó, alta temperatura. Outra coisa importante. Se ele é muito quente e está próximo ao oceano, o que vai acontecer, pessoal? O calor faz o que com a água? Vai fazer ela evaporar. E aí, quando ela evapora, o que acontece? Vira chuva. Chuva, exatamente. Então, o clima ou os climas equatoriais, eles são quentes e úmidos. Ok? Está escrito aqui, ó, Aham. clima quente e úmido. Se vocês quiserem marcar no livro de vocês, vale a pena. Tá. Então, o clima equatorial ele é quente e úmido. E outra coisa importante, ele sofre influência dos ventos alísios, que a gente já estudou. Aham. Alguma dúvida até aí? Não, por enquanto tá tudo ok. Marcaram o que eu pedi? Marcamos. Aí vem a pergunta, então, de R$1 milhão. Vamos ver quem acerta. No Brasil, aonde se encontra essa floresta, esse clima equatorial? No norte, no Floresta sul? Amazônica. Então, mas qual região do país? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste? Norte. Norte. Muito bem, Mário, você ganhou R$1 milhão. Quem dera. Eu só não posso te pagar agora, mas ganhou. Vamos para o segundo clima. O segundo clima é o tropical. O tropical é o nosso clima, é o clima aqui do Sudeste. Por exemplo, o tropical ele se divide em 3, porque tropical significa próximo ao trópico. Vou voltar aqui no mapinha para poder mostrar. Ó. Aqui está o trópico, é o rosa. O tropical ele se divide em tropical mesmo, tropical seco, que é o tropical aqui do Nordeste, da região do semiárido, e tem o tropical oceânico, que eu vou explicar para vocês que não tem no livro. Então vamos lá. Por que não tem no livro? Oi? Por que não tem no livro? Porque eles acham que vocês não precisam saber dessa diferença, mas aqui eu vou explicar. Olha só. Tem o tropical úmido, que é o nosso, que é que está próximo ao litoral. Tem o tropical. Vamos por partes, então, porque tem vários tipos de tropical. Então, vamos por partes. Primeiro, o que é um clima tropical? Ele também é um clima quente como o clima equatorial, mas ele não é Qual que é tão... mais quente? Tropical ou equatorial? Então, o equatorial é mais quente. O tropical não é tão quente quanto o equatorial, mas ele é quente também.
Tanto é verdade Ah, que as médias de temperatura do tropical é de 18 graus Celsius. Aqui, ó, não está mostrando no equatorial. A média do equatorial é de 26 graus. É bastante lá diferente. no Nordeste, bem quente é o quê? Equatorial? Então, os estados do Nordeste, que são mais ao norte, eles têm um clima equatorial. Mas a maior parte da região Nordeste tem um clima tropical, só que é um tropical seco. É diferente do nosso, tá bom? Entendi. Uhum. Aí, olha só, o clima tropical ele sofre variações. Essas variações, aqui ó, a palavra variações, vai depender de onde ele está. Por exemplo, se ele está aqui, igual por exemplo no Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo, são climas tropicais, a própria Bahia. Se ele está próximo ao oceano, se é banhado pelo oceano, vai ser um clima tropical úmido. Por quê? Porque ele é quente por ser tropical e ele é úmido por causa do Oceano Atlântico, no caso aqui para gente, ok? Automaticamente, ele vai ser quente e úmido. Concordam? Aham. Beleza. Aí eu te pergunto, Mário, aqui pra gente chove o ano todo? Não. E nós estamos num clima tropical úmido. E nós temos É uma estação. geralmente, é geralmente uma vez no mês, duas. Então, mas qual época do ano que chove com vontade aqui pra gente? Geralmente é o verão. No verão, exatamente. E o inverno? O inverno é um período de chuva ou um período de seca? Nenhum dos dois. Para nós aqui, um período de seca, ué, não chove. Eu Não é pensei que você verdade? estava falando de seca de clima seco. Não, estou falando de chuva. Então, o que que acontece? Olha só, podem marcar isso aí no clima tropical úmido, tá, gente? Ó, eu vou marcar aqui agora. Ele é Tá. caracterizado por um verão chuvoso e um inverno seco. É a nossa característica. Marquem aí, por favor. Foi? Foi. Beleza. Então, fomos para a primeira variação do clima tropical. Segunda variação é o clima tropical. Opa, aqui, ó, é o clima tropical de altitude. Vocês que moram em Barra do Piraí devem conhecer bem esse clima tropical de altitude, porque quando vocês saem de Barra do Piraí e vão lá para Ipiabas, vocês sentem uma diferença na temperatura, não sentem? Alô? Alguém está me escutando? Sim, professor, eu tava falando, mas o microfone tá ligado. Ah, beleza. Então, isso, quando vocês saem de Barra do Piraí e vão para Ipiabas, vocês já sentem uma diferença. Imagina Sim. quem mora em Itatiaia ou Resende e sai de Itatiaia ou Resende e vai lá para o Parque Nacional do Itatiaia, lá em cima. Porque lá é um clima tropical também, está na zona tropical, é um clima tropical. Só que é tão alto, tão alto, tão alto que a temperatura fica baixa. Lembra que a altitude também é um fator que influencia no clima? Lembra que a gente estudou isso? Lembram? Lembramos. Então a característica de um clima tropical de altitude é ter uma temperatura mais baixa. Ok? Ok. Então aonde acontecem os climas de altitude? Eles acontecem nas regiões serranas. Aqui, ó. Regiões serranas. Serrana por quê? Porque vem de serra. Tá bom? Aham. Agora vamos para o próximo tropical. O próximo clima tropical é o clima chamado de clima tropical semiárido. Tá aqui, ó. No Brasil, pessoal, o único lugar que nós vamos encontrar o clima tropical semiárido é no sertão nordestino. Tem alguém conversando aí? É minha mãe.
Ah, tá, não, beleza. Eu pensei que tava alguém tirando dúvida. Então, o clima tropical semiárido nós vamos encontrar lá no Nordeste, na região, preste bem atenção, porque não é no Nordeste todo não, tá? Na região do semiárido, na região do sertão nordestino. Tanto é verdade que o índice pluviométrico lá é muito baixo mesmo, ok? Ou seja, Aham. isso significa que a chuva é muito pouco, tá bom? Aham. Isso acontece no Brasil. Agora, o que eu vou falar o próximo, que também é um clima tropical, que é o clima desértico, que é um clima quente, ele não acontece no nosso país. Nós não temos no Brasil áreas desérticas. Nem deserto quente, nem deserto Não. frio. Nós não temos. Mas é um clima, né? Nós temos aí no norte da África, nós temos nos Estados Unidos, nós temos desertos em vários lugares do planeta. Ô, Então, professor, o deserto do Saara fica em qual da África? no norte da África. E qual estado? E pegam vários países. Ele é muito grande. Entendi. Pra você ter uma ideia, o deserto do Saara, ele é maior do que toda a floresta amazônica. Eu pensei que ele ficava dentro de apenas só de um estado. Ele é tão grande, tão grande, tão grande, que ele pega, por exemplo, o Egito quase todo, pega a Argélia quase toda. Eu acho incrível, tem muito estado aqui do Brasil que é maior do que alguns países inteiros, Sim, igual está. a Amazonas igual a Amazonas em compensação com o Argentina e o Uruguai. Exatamente. E se você pegar, por exemplo, vamos pegar um estado que não é muito grande, São Paulo, por exemplo. São Paulo não é um estado muito grande pensando em território. Mas se você for comparar com a Europa, não tem nenhum país europeu maior do que São Paulo. É no máximo igual, né? Mas vamos lá. Então passamos dos climas quentes e agora vamos para os climas amenos. Bom, os climas amenos são aqueles climas que nós chamamos de temperados. No mapinha de vocês devem estar vendo eles como cores verdes. Então, os climas temperados são mediterrâneo, subtropical úmido, subtropical continental, que eu vou explicar também, e o marítimo. Então, vamos lá. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber. O nome temperado vem justamente dele não ser nem muito quente, nem muito frio. Ou seja, Mas por que temperado? oi? Oi? Mas por que o nome temperado? Que eu não entendi o Então, significado. o nome temperado vem dos antigos. Os antigos diziam, por exemplo, quando eles estavam preparando o banho da criança, não podia ser nem muito quente, nem muito frio. Então, eles falavam que estavam temperando a água. Eu chamo de morno, quando não é muito Morno, quente, nem muito frio. Então, hoje em dia a Todo gente mundo chama de morno. Eu também chamo de morno. Mas eu já ouvi minha avó falando, quando eu era criança, preparando o banho para o meu irmão, que ela estava temperando a água. E aí, os antigos, por falarem temperando a água, os climas que são considerados amenos, que não são nem quentes nem frios, eles deram o nome de temperados. Tá bom? Uhum. Aonde os climas temperados ocorrem, gente? Os climas temperados ocorrem vou mostrar aqui, ó, entre o Trópico de Capricórnio e o início do Polo Sul. Ocorre entre o Trópico de Câncer e o início do Polo Norte. Ou seja, na parte norte do planeta, os Estados Unidos, uma parte do Canadá, a Europa, grande parte da Ásia se encontra na zona temperada. Desculpa. Já aqui no sul, como eu expliquei para vocês, ó, a Argentina, o sul do Brasil, o Chile, a África do Sul, a parte sul da Austrália. Esses lugares, esses territórios se encontram numa região de clima temperado. Por quê? Fica entre o trópico e o polo. Então, eu quero que vocês façam uma anotação aí do lado do clima temperado, por favor. Não, melhor. Ao invés de anotação, marquem. Eu quero que vocês marquem isso daqui, ó.
localizam-se entre os trópicos e os círculos polares. Tá, marquei. Beleza. Isso faz com que a temperatura nesses lugares não seja uma temperatura muito alta, tá bom? Ok. Como eu estava falando com vocês, uma característica importante, Mário, do clima temperado é que ele possui, preste atenção, e aí é para vocês marcarem também, eles possuem as 4 estações do ano bem definidas. Isso é importantíssimo que vocês lembrem. Ou seja, existe o verão, existe o inverno, existe a primavera e existe o outono lá para eles. Aí, como aluno, vocês deveriam perguntar assim, como alunos que vocês são, vocês deveriam perguntar assim, mas professor, não existe também o outono, a primavera, o verão e o inverno aqui pra gente? Estamos do clima tropical? Aí eu respondo, só no nome. Porque, na verdade, o que é o outono, o que é a primavera? São as estações de transição. Por exemplo, quando a gente sai do verão, lá no final de março, nós não vamos direto para o inverno. A gente passa pelo outono, que é uma estação que vem preparando a gente para poder chegar no frio extremo do inverno. Enquanto que a primavera, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco, é quando a gente sai do frio e não vai para o muito quente, que é o verãozão. Não, a gente passa por essa estação de transição que é a primavera. Vocês concordam comigo? Concordam? Oi? Vocês concordam comigo? Aham. Então, aqui nós não temos essa fase de transição. Aqui no Sudeste, por exemplo, que é um clima tropical, nós só temos o verão, na verdade, né? Nós só temos o clima quente e nós temos o frio, que é pouco. Agora, nas regiões temperadas, pessoal, isso não acontece. Nas regiões temperadas tem as 4 estações do ano. Tanto é verdade que quando vocês veem aqueles filmes de Hollywood lá, vocês veem, por exemplo, no outono, as árvores com as folhas caindo no chão, aquele friozinho batendo, não é verdade? Aham. Enquanto que na primavera, depois do inverno, que a neve começa a derreter, né? Aí os passarinhos começam a cantar porque a primavera está começando. Enquanto o verão e o inverno também sempre vão existir. Então, só para vocês saberem que existem as 4 estações do ano, ok? No clima temperado, tá? No clima temperado, é importante dizer isso. Agora, quais são as variações dos climas temperados? O primeiro, clima temperado continental. Olha como é fácil. Mário, tá me ouvindo? Eu tô. Se ele é continental, significa que ele vai ter bastante chuva ou pouca chuva? Bastante. Não, você está errado. Continental, Vai ter pouca chuva. pouca chuva. Porque se ele está lá no meio do continente, ele está longe das grandes massas de água. Não é isso? É. Se ele está longe das grandes massas de água, automaticamente vai ter pouca chuva. Pouca chuva. Exatamente. E lembra que a gente falou sobre as massas de ar continentais? Lembram? Eu lembro. Então, as continentais eram secas. Só a da Amazônica, né, a floresta, a massa de ar equatorial, que ela era úmida, né? Equatorial continental, mas por causa da Professor, floresta amazônica. Oi. a mãe do João Guilherme pediu pra te avisar. Ele não vai conseguir participar por causa que ele tá sem celular, por causa que o pai dele é italiano e a mãe dele também tá. Tá bom, sem problema. Obrigado por me avisar, tá? Nada. Bom, vamos continuar. Então, o clima temperado continental, pessoal, ele sofre com o efeito de continentalidade. Então, o próprio nome já explica, né? E se ele sofre com o efeito de continentalidade, significa que a amplitude térmica é grande. Como assim a amplitude térmica é grande? Durante o dia é quente,
durante a noite é frio. Por quê? Porque está longe das massas de água que durante a noite não libera calor. Lembra que eu expliquei para vocês sobre os fatores climáticos, que quando a gente está próximo ao litoral, nunca vai ficar muito frio? Por quê? Durante a noite, que era para ficar frio, a água não libera o calor? Lembram disso? Aham. Então, Entendi. no clima temperado continental isso não acontece. Por quê? Não tem essa água. Vocês já foram a Brasília, por exemplo? Não, Mato Grosso? não. Nunca Então, saí do estado. nesses lugares que lá no centro do país, né, no centro-oeste do Brasil, o dia que vocês forem lá, vocês vão perceber isso, que durante o dia lá é muito quente e durante a noite é frio, porque essa amplitude térmica é grande, ok? Aham. Então, eu quero que vocês marquem isso aqui, ó, que a amplitude térmica é grande e que os invernos são frios e os verões são quentes. Ó, isso Tá aqui bom. são as características do clima continental. Próximo, vamos para o oceânico. Qual a diferença do clima temperado oceânico para o temperado continental? A única diferença é a que o que o Rafael falou. A única diferença é a chuva. Tem chuva. Então, o que que acontece? Olha só. Precipitação abundante. Marquem isso, por favor. O que que é O que que é isso? precipitação? É chuva. São sinônimos. Abundante significa que acontece em grande quantidade. E outra coisa, essa chuva ela é bem distribuída durante todo o ano. Marquem isso, por favor. Tá. Se está próximo ao litoral, é claro que vai ter bastante chuva, né? Aham. Continuando. Clima temperado mediterrâneo. Por que que o Mediterrâneo ele está diferenciado? Porque o Mediterrâneo ele é banhado pelo Mar Mediterrâneo, né? Pelo Mar Mediterrâneo, desculpa. Então ele deveria ser igual ao temperado oceânico, mas não é. Olha só. Por que que ele recebe esse nome? Pergunta de prova. Primeiro, porque ele só acontece aonde tem o Mar Mediterrâneo, ok? Uhum. Outra coisa, as temperaturas durante o ano elas oscilam entre 18 e 25 graus. O período chuvoso lá diferente do nosso é o inverno e o verão que é seco. Ô, Marquem, professor, por que você não passou questão de escrever na prova? eu coloquei Não apareceu pra mim, não. no de recuperação. Ah, então aqui para aumentar a nota é o de escrever e o próprio é o de marcar. Uhum, Ah, você fez separado então. fiz. Entendi. Tá ok. Valeu. Marquem essa parte do Mediterrâneo. Vamos para o subtropical. Olha só. Sub, S-U-B, significa abaixo. Então, subtropical significa que está ao sul do trópico. Tá bom? Tá bom. Por exemplo, deixa eu mostrar lá no mapa para vocês. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, nesse mapa que vocês estão vendo, subtropical significa que está abaixo do Trópico de Capricórnio, tá para fora do Trópico de Capricórnio, como também o de Câncer está para fora do Trópico de Câncer. Por exemplo, no Brasil, nós temos três estados com esse clima, que são os três estados do sul do país, que é Curitiba, Santa Catarina, no caso o Floripa lá, né? E o Rio Grande do Sul. Tá bom? Aham. Vocês podem perceber que lá o clima ele é mais frio que o nosso. Então, quais são as características? Olha só. A primeira coisa que vocês têm que lembrar é a transição de clima tropical e temperado. Marquem isso, por favor.
Pronto. Outra, a chuva é distribuída ao longo de todo o ano, ou seja, não tem seca. E por último, os verões são quentes e os invernos apresentam temperaturas baixas. Foi? Marquei tudo, professor. Beleza. Foi. Beleza. Vamos lá que já está quase na hora do intervalo. Bom, vou falar agora com você. Professor, Oi. vamos fazer igual aquela vez, a gente fica sem intervalo e aí a gente acaba 10h50. Mas é porque vai ter um exercício para vocês fazerem. E eu preciso dar esse intervalo para eu poder explicar para vocês sobre o climograma. Entendeu? Ah, tá. Para poder ver se entra mais gente. Na verdade, já são 10 horas. Eu vou fazer o seguinte. Vai acabar em menos de 1 minuto. Quando fechar, vocês podem sair. 10h20 a gente volta. Que aí eu vou explicar Ok. quais são os climas frios e o que é climograma. Tá bom? Aham. Então tá. Vou fechar. 10h20 a gente volta. Até. Tá bom.